Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente sempre ouve que a gente deve beber pelo menos 2 litros de água, mas os lutadores de MMA fazem justamente o contrário. Eles se desidratam para emagrecer e num único dia conseguem perder até 5 quilos. Você ficou curioso para saber detalhes desse processo até polêmico? Então fica comigo até o final do vídeo para você descobrir. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar o teu like e mandar esse vídeo para todos os teus grupos do WhatsApp, principalmente aqueles que querem emagrecer. Bom, a gente pode ficar quase um mês sem comer, sabia disso? Só que o ser humano, ele só consegue ficar no máximo 3 dias sem beber água. E da mesma forma que o nosso planeta é formado em grande parte por água, do mesmo jeito é o nosso corpo também. Cerca de 70% do nosso organismo é composto de água, que é distribuída pelo corpo e que desempenha um papel importante em quase todas as funções do nosso corpo, como digestão, transporte e absorção de nutrientes, limpeza e excreção de substâncias. Além disso, a água ela regula a temperatura do corpo, ela molda as fezes e é muito usada no processo de respiração. E a gente pode dizer que a água é um fator antioxidante, porque se a gente ingere pouco líquido, o processo de limpeza, de eliminação do lixo produzido pelo corpo fica comprometido. A gente elimina muita água através da urina, do suor e da respiração. E essa quantidade vai ser reposta a partir do momento que a gente bebe pelo menos 2 litros de água por dia. Mas isso é relativo, dependendo da região do país onde você mora. As regiões mais quentes, como o norte, o nordeste e o centro-oeste, o consumo de água normalmente é maior. E como é que a gente sabe se a gente está bebendo pouca água, muita água ou o suficiente? Primeiro, pela cor da nossa urina. Se ela tiver um amarelo mais escuro, vai ser necessário você ingerir mais água. Agora, se ela tiver aquele amarelinho, dourado, bem clarinho, a quantidade de água ingerida está beleza. Agora, se a tua urina está completamente transparente, você está bebendo talvez água demais. Agora, se você não curte muito beber água, porque ela não tem gosto de nada, assim como eu não gosto de beber água sem gosto. Então lance mão de chás, d'água com limão, coloca umas folhas de hortelã. A hidratação do corpo é um hábito para a sua vida inteira. Não basta dar importância apenas nos períodos em que você decide emagrecer ou praticar exercício, porque à medida que a gente envelhece, a gente vai ficando seco, a gente vai perdendo água. Um idoso, ele pode conter até 55% de água no corpo. No processo de emagrecimento, a água é uma grande aliada, não só porque ela atua na limpeza do corpo, como também ela engana o estômago. Beber água cerca de meia hora antes das refeições preenche o estômago e hidrata teu corpo. Aí você não sente tanta fome. E a água prepara o nosso corpo para receber os nutrientes dos alimentos. Beber pouca água pode gerar obesidade. Alguns estudos científicos no Annals of Family Medicine revelaram que as pessoas que bebem pouca água correm um risco de 50% a mais de ficarem obesas. Uma outra pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que 9.528 participantes desses, 33% não tinham uma boa hidratação e o índice de massa corporal era maior do que nas pessoas hidratadas. Apesar da associação do consumo de água e obesidade não ser clara, uma coisa é certa: se você se manter hidratado, isso pode te ajudar na perda de peso, já que muitas vezes o corpo entende sede como fome. Os obesos precisam de um consumo de água muito maior para se manterem hidratados. E por isso, aquela dica de beber água antes das refeições é valiosa porque ajuda na ingestão de menos calorias. Vários estudos relacionam a hidratação a danos na memória, ao humor, porque nossas células são compostas de água, o que influencia diretamente nos neurônios e nas células do intestino, responsáveis pela produção de neurotransmissores como a serotonina. Então, pessoal, a gente já sabe que a água é vida, é fundamental para o bom funcionamento do organismo e ajuda a emagrecer. Mas algumas categorias de atletas fazem justamente o contrário. Lutadores de MMA, por exemplo, passam por um processo de desidratação antes da luta, para poder entrar no peso ideal na categoria que vão competir. Se alguém não teve a oportunidade de assistir ao React que eu fiz sobre o lutador Vitor Miranda, procura no canal. React sobre Vitor Miranda, que é interessante. Você vai assistir, vai entender muita coisa e vai gostar. É um desafio bem interessante, mas um tanto perigoso para você perder peso. Então, como eu falei lá no vídeo, jamais pense em fazer aquilo sozinho. O princípio daquela desidratação é fazer o atleta suar ao máximo, aumentando a sua temperatura corporal. A nossa temperatura corporal normalmente gira em torno de 36 a 37,5, dependendo da pessoa, e nessa faixa o corpo mantém as suas funções metabólicas. Com a estimulação das glândulas do suor, para a produção de suor, o equilíbrio térmico é obtido pela vasodilatação. Os vasos se dilatam, que é relacionado ao calor do ambiente. Quando você está no ambiente quente, seus vasos dilatam. Então há relatos que esses atletas, no preparo do peso, nos dias que antecedem as competições, perdem até 10 quilos, o que é possível
graças à perda de água, glicogênio muscular, que é o açúcar do músculo, e em uma menor proporção a gordura e a massa muscular. A desidratação ela está intimamente ligada aos esportes de combate, que são a desidratação ela está intimamente ligada aos esportes de combate categorizados por peso, como ocorre no Muay Thai, no qual vários lutadores, na tentativa de reduzirem, o peso para poder mudar de categoria, apelam para muita coisa, como técnicas de desidratação, longos períodos de jejum, horas dentro de saunas ou ainda forçam sua sudorese treinando exaustivamente com roupas impermeáveis e sem ingestão de líquido. São vários os elementos fisiológicos que sofrem interferência durante um quadro de desidratação em uma competição ou treinamento. E esses elementos alteram de forma significativa a qualidade da atividade desempenhada. Ocorre alteração do sistema neurológico, da contração muscular, aumenta a possibilidade de cãibra e na redução da qualidade de execução dos movimentos. Além disso, há modificações cardiovasculares e no controle da temperatura corporal. Todos esses fatores agindo, além de prejudicar a performance do atleta, poderão colocar em risco a integridade do mesmo quando a perda de água for entre 9% e 12%. Os lutadores praticam essas técnicas de redução de peso, acreditando que as suas chances de sucesso nas competições vão aumentar. Ironicamente, essa redução rápida de peso pode prejudicar o desempenho e colocar em risco a saúde do atleta. A combinação de restrição alimentar e privação de líquidos cria um efeito fisiológico adverso no organismo do lutador, enfraquecendo para a competição. Bom, os especialistas em medicina esportiva são críticos severos dessa prática porque é uma agressão metabólica que desgasta o corpo. A desidratação deixa o sangue mais espesso e pode causar trombose e até a morte por diminuição de potássio e de sódio, até com parada cardíaca. As células cardíacas precisam disso e se não tiver a quantidade certa, o coração simplesmente desliga. A prática de exercício físico numa situação de desidratação também oferece o risco de uma hipertermia, ou seja, um superaquecimento do corpo. Esse aquecimento excessivo do corpo causa uma desnaturação das proteínas, como as enzimas, prejudicando o metabolismo. E isso dificulta processos importantes para gerar energia, até para coisas simples. Dessa forma, a desidratação pode levar a um aumento dos batimentos cardíacos, diminuir a concentração, a capacidade de raciocínio e os reflexos. E eles também correm o risco de sofrerem rabdomiólise. Essa síndrome pode gerar isquemia muscular, arritmia cardíaca e insuficiência renal aguda. O atleta pode sentir dor, fraqueza e inchaço nos músculos afetados e ficar com a urina escurecida. Essa síndrome já foi encontrada em diversos esportes, como preparação de lutadores para campeonatos, fisiculturistas, jogadores de futebol americano, nadadores e triatletas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, as recomendações sobre a hidratação dependem das características individuais de cada atleta, como o tipo de esporte, preparo físico, temperatura do ambiente, dentre outros. Dessa forma, é importante ter o acompanhamento de um nutricionista que vai indicar melhor a quantidade correta de hidratação e de nutrientes para suprir as necessidades individuais de cada um. Então é importante entender que quanto maior a idade da pessoa ou do atleta, maior cuidado deve ser com a manutenção do peso corporal. Não queira perder peso desidratando. Eu conheço muita gente que fica tomando só líquido e ainda usando diurético. Esqueça essa história de fazer exercício físico coberto com alguma coisa. Isso é para atleta. Esqueça qualquer coisa com toalha quente, banheira quente. Não faça isso. Nós temos um desafio agora, dia 29 de agosto, chamado Desafio Seca Bucho, gratuito e online. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e eu te espero lá para você aprender como emagrecer da forma correta. Um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!